Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Antes de iniciarmos, vamos estar orando. Peço aos irmãos que estejam fechando os olhos. Vamos falar mais uma vez com Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, já falamos bastante contigo hoje e creio que o Senhor também já tem falado conosco desde o início desse culto. Peço ainda, mais uma vez, que o Senhor continue ainda falando aos nossos corações. Agora, por meio desse servo inútil que vos fala, Pai. Que a Tua palavra, Deus, venha penetrar o meu coração, Deus, e por meio da minha voz, possa estar também penetrando, Deus, o coração de cada um que estiver aqui, ó Pai. Para que Teu Espírito Santo faça morada e transforme, ó Deus, cada vida aqui presente. Particularmente, Senhor, a dos pais que aqui ouvem e também das crianças que estão aqui. Que o Senhor continue presente neste culto, Pai, que é oferecido a Ti, ó Pai, em gratidão aos nossos bebês. Essa oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Esses irmãos que estejam abrindo as suas Bíblias, ou ligando-as, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1. O texto ele será projetado aqui nos televisores, mas caso você queira acompanhar na sua Bíblia ou no seu celular, em modo avião, esteja à vontade para lermos da palavra do Senhor. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 1. É um texto bastante conhecido e acredito que não por acaso é o tema do quadriênio da federação, se eu não me engano, será o tema desta mensagem nesta noite. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 1. Estarei lendo, os irmãos, por favor, me acompanhem. Houve um homem de Ramataim Zafim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Rofini e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhes disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido a bebida em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com a amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e se lhes derem um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. E lhes disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti este vinho. Porém Ana respondeu-lhe: Não, senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Ache a tua serva à mercê diante de ti. Assim a mulher se foi, seu caminho, e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu e, passado o seu devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: Do Senhor o pedi. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto.
Ana, porém, não subiu e disse a seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Eucana, seu marido: faze o que melhor te agrade. Fica até que o desmames, e tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito até que o desmamou. Havendo-o desmamado, levou-o consigo com um novilho de 3 anos, um efa de farinha e um odre de vinho, e apresentou à casa do Senhor a Siló. Era o menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: ah, meu senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois o Senhor o pedi, e adoraram ali o Senhor. Amém. Amados, esse texto é bastante conhecido, como eu disse, provavelmente você já deve ter ouvido alguma pregação sobre ele, então a ideia aqui não é trazer coisas mirabolantes sobre o texto, mas trazer algumas reflexões importantes para pensarmos um pouco nessa noite, particularmente aqueles pais que estão apresentando os seus filhos hoje ao Senhor. Como a gente pode ver, o texto ele sugere que Eucana, como diz ali no início do capítulo, ele seria um homem de posição de prestígio na sociedade. Afinal de contas, o texto ele inicia falando de toda a sua genealogia. Então a gente percebe que Eucana era um homem de autoridade dentro do contexto onde ele vivia. E como a gente sabe, os filhos ele tinham uma importância simbólica muito forte, particularmente no Velho Testamento, especialmente os filhos de sexo masculino. Como vemos ainda no texto, Eucana ele tinha 2 mulheres. Uma que se chamava Penina, e ela tinha dado à luz a filhos e filhas, e esse é um dado muito importante. O texto ele não informa a quantidade de filhos e filhas, porém, aparentemente eram numerosos, tanto que diz filhos e filhas. Tá? Então, provavelmente era uma quantidade considerável ali. Agora, Ana, a segunda esposa, ela era estéril. Logo, ela não podia ter filho. Então, num contexto onde ter filho era muito importante, você ser estéril era um fator muito complicado. E no caso de mulher, era mais complicado ainda, porque você era mal vista pela sociedade, de certa forma. Talvez as pessoas imaginassem que você teria pecado, talvez as pessoas imaginassem que você tivesse sido amaldiçoada pelo fato de não poder ser mãe. Afinal de contas, era uma dádiva divina ser mãe, e é ainda até hoje. Então, Ana provavelmente já passava por muito preconceito e por muitas coisas ruins ali da sua época. A gente pode imaginar ali pelo contexto que ela vivia. Porém, se a gente levar em consideração o contexto histórico, faria todo sentido que Eucana, sendo um homem de alta posição social, que ele amasse mais a Penina. Por quê? Porque, afinal de contas, ela tinha dado à luz a filhos e filhas. Então, provavelmente era uma coisa que era muito importante ali na época, então se a gente fosse pensar racionalmente, era bem provável que ele amasse mais a Penina do que Ana. Né? E detalhe, ela não apenas tinha filhos e filhas, mas se a gente for parar para pensar, o termo filhos daria a entender que ela teria dado a filhos homens, o que significa, então, na época, uma coisa muito importante, e que talvez colocasse Penina num sentido de superioridade a Ana. Porém, a gente observa ali no versículo 4 que Eucana ele amava mais a Ana do que Penina, mesmo ela sendo estéril. Tanto que quando eles faziam o seu sacrifício anual, a gente não sabe exatamente o porquê desse sacrifício anual, existem algumas opiniões de alguns estudiosos sobre, né, existia uma festa anual que acontecia em Siló, talvez pudesse ser, talvez por algo passado de geração em geração ali que ele fazia, enfim, mas existia um sacrifício que ele fazia anual em gratidão a Deus, e nesse sacrifício, quando ele levava ali os animais, etc., ele dava porção a Penina e seus filhos e filhas, porém a Ana ele dava porção dupla, ou em outra tradução, porção dobrada. E ainda, talvez, em outra tradução, provavelmente na Septuaginta, a gente encontra talvez uma porção especial, uma questão de honra a Ana, nesse sentido. E na medida em que passavam os anos, toda vez que eles peregrinavam a Siló, né, vindo de Ramá até Siló, que era uma cidade que ficava ali perto de Siquém, a Penina azucrinava a cabeça de Ana, no sentido de, olha, eu tenho filhos e filhas, você não. Eu dei à luz a filhos e filhas, você é estéril. Eucana nunca vai amar mais você do que a mim,
porque afinal de contas eu dei filhos e filhas a ele e você não pode fazer isso. Então imagina uma mulher ficar ouvindo esse tipo de coisa da outra esposa do seu marido. Afinal de contas, nesse contexto social era permitido a poligamia. Então, Ana provavelmente sofria bastante com essas palavras de Penina e não havia nada que ela pudesse fazer em relação a isso. E quando eles iam comer e beber, Ana ela se abstinha da comida e bebida. Ela não comia e não comia e não bebia. E além de ficar sem comer e beber, para variar, ela chorava. Logicamente por tristeza, logicamente por conta desse contexto que ela vivia. Então Eucana começou a questioná-la do porquê ela estava chorando. Afinal de contas, ele a amava mais do que Penina. Afinal de contas, ela tinha uma vida boa. Como a gente pode ver, Eucana ele era uma pessoa de prestígio, da alta sociedade. Então ela tinha uma vida boa. Ela não tinha motivos racionais para ficar chorando, para ficar sofrendo. Então ele começa a questioná-lo o porquê do choro. Ele não via motivo para isso, a ponto dele perguntar, não vale eu mais do que 10 filhos? E eu fico pensando na audácia dele perguntar isso para ela, né? Então ele não entendia isso, né? Então, para variar, além dela sofrer nas mãos de Penina, ela também era questionada pelo próprio marido. Então ela não tinha fuga, não tinha escapatória de certa forma, porque onde quer que ela estivesse, ela sofria então. Então, a gente vê ao longo do capítulo inteiro que Ana chorava bastante, né? Por conta do seu sofrimento. Porém, após eles terem comido e bebido, Ana ela levanta-se e o texto diz que ela, com a amargura de alma, e dá para ter noção da amargura que ela estava sentindo, da tristeza que ela estava sentindo, ela começa a orar ao Senhor, mais uma vez chorando, e ela faz um voto. Se o Senhor, de bom grado, visse a aflição dela, e ouvisse a sua oração dando filho homem, ela o consagraria todos os dias da vida deste filho ao Senhor, e pela sua cabeça não passaria navalha. Então ela faz esse voto ao Senhor. E aqui no início a gente já consegue observar a fé e a confiança de Ana em Deus, de que ele atenderia o seu clamor. E por que a gente consegue observar isso? Porque primeiramente a gente observa a postura dela, porque ela ora e chora, clamando a Deus com amargura de alma e com sinceridade de coração. Segundo, porque além de chorar e clamar a Deus, ela entregaria o seu filho a Deus se ele o desse. Então, se Deus desse o filho a ela, ela o entregaria a Deus. Ela não ficaria com o filho para ela, ela entregaria o filho para Deus. Haja fé e confiança. E terceiro, como a gente sabe, ela faz a segunda das 3 exigências do voto do Nazireu, que é um voto bem conhecido, que foi feito também por Sansão. A primeira exigência seria a abstinência do vinho, a segunda a proibição de cortar o cabelo, e a terceira seria a evitação de contato com os mortos. Então, Ana, no seu voto, ela consagra Samuel, se ele nascesse, ao Senhor, fazendo o voto do Nazireu. Porém, o interessante da gente observar é que era comum, quando as pessoas fizessem o voto do Nazireu, esse voto ele ser temporário. Porém, Ana, se a gente observar no texto, ela entregaria o Senhor e o consagraria todos os dias de sua vida. Era como se praticamente Samuel deixasse de ser filho dela, porque ela o entregaria ao Senhor. E detalhe, ela vinha orando por ele por muito tempo, chorando, clamando e estéril. E se Deus o desse o filho a ela, ela não ficaria para ela. Ela o entregaria ao Senhor. Mais uma vez, haja fé e haja confiança em Deus. Hoje os pais têm dificuldade de deixar o filho na escola sozinho, né? Hoje os pais têm dificuldade de deixar o filho em casa. Ana, porém, antes do filho dela nascer, já estava entregando todos os dias da vida dele a Deus. Só para a gente já sentir o tamanho da fé dela em comparação à nossa. Então isso é muito interessante porque mesmo ela tendo sido motivo de chacota por Penina por muitos anos, ser questionada por seu marido por não poder realizar o sonho de ser mãe, ela diz ao Senhor que se concedesse o filho a ela o entregaria. Então é literalmente como se você levasse anos para conquistar o que você mais quer na vida, passasse por todas as dificuldades possíveis e quando isso acontecesse, você abrisse mão daquilo, abrisse mão do seu sonho. Isso racionalmente, hoje, a gente não consegue conceber. Né? E foi isso que ela fez. Mas, enquanto ela fazia isso, Eli, o sacerdote, observava ela, né, ali há um tempo, né, e ele observa que ela está na mesma posição e mexendo os lábios, porém sem sair nenhum som. E ele começa a observar aquilo pensando, que estranho, né, essa moça aqui,
Né? E ele começa a imaginar que ela estivesse embriagada, que ela estivesse bêbada. Por quê? Porque se a gente observar, antes de Eli observar, eles tinham acabado de comer e beber. Então Eli provavelmente presumiu que ela, vindo ali da festa dessa comemoração do sacrifício anual, ela tivesse bebido e estava ali embriagada. O problema não é só esse. O problema é que quando ele vai interrogá-la, ele meio que pensa o seguinte: como pode uma mulher casada embriagar-se sozinha perto do templo do Senhor? Olha que situação, né? E ele, nesse questionamento que ele faz a ela, ela diz: não me confunda como uma filha de Belial. O que seria esse termo Belial? Era um termo que era utilizado muito no Velho Testamento, que representava uma pessoa desordeira, uma pessoa que incitava as outras pessoas à imoralidade, à desobediência, à insurreição, esse tipo de coisa. Alguém que fazia baderna, esse tipo de coisa. E ela diz: eu sou uma mulher que está com sofrimento muito grande, não sou filha de Belial, não vim aqui fazer bagunça, não vim aqui desrespeitar a casa do Senhor. Na verdade, eu estou orando e chorando ao Senhor sem resposta. Essa é a minha situação. Esse termo da Bíblia é sensacional. Eu venho derramando a minha alma ao Senhor. E esse eu venho derramando, na língua portuguesa, gramaticalmente falando, a gente observa que esse eu venho derramando dá a ideia de continuidade, o que significa que ela já vem fazendo isso há um tempo. Então ela não começou a orar neste momento, ela já vinha orando em favor do seu filho há um tempo, há bastante tempo. A Bíblia não informa o quanto tempo, mas provavelmente há muitos anos, porque o texto informa que eles iam nesse sacrifício anual Soló todos os anos, e muitos anos se passaram até que acontece esse episódio aqui com o Eli. Então o sacerdote ele responde: vai em paz e que o Deus de Israel conceda a tua bênção. E o texto diz que o semblante de Ana já não era triste após essa fala do sacerdote Eli, mas na verdade ela segue o seu caminho e ela volta a comer. A mesma moça que chorava, parou de chorar. A mesma moça que tinha parado de comer e beber, ela volta a comer, ela volta a beber e caminha em paz de espírito, com paz no seu coração. E isso, mais uma vez, mostra a fé e a confiança que ela tinha em Deus. Afinal de contas, Deus nem tinha respondido ainda, mas ela já cria no seu coração que Deus havia de responder mediante intermédio do profeta. Então isso mostra que Ana ela estava aflita, desesperada, porém agora ela estava transbordando de paz e confiança em Deus. E ao voltar para casa, havendo Eucana coabitado com ela, passado um tempo, ela lembrando-se do Senhor e das suas orações e do que o sacerdote havia falado a ela, ela se acha grávida e ela pôs o nome do filho dela, então, de Samuel, que tem inúmeros significados na Bíblia. Pode ser ouvido por Deus, aquele que provém de Deus, nome de Deus, filho de Deus ou prometido de Deus. Isso é muito importante, porque a Bíblia ela costuma nomear as pessoas que são importantes nos textos. Então, como a gente viu no início do capítulo 1, quando ela fala de Eucana, ela cita toda a sua genealogia, de onde ele veio, de quem que ele era filho e etc. Então, toda vez que a Bíblia vai introduzir um personagem importante, ela diz o nome e geralmente a sua genealogia. E se vocês observarem, tem um detalhe que geralmente passa de ser despercebido pela gente, que é que quando o texto informa que Penina tinha filhos e filhas, a Bíblia não cita o nome de nenhum. Ela simplesmente diz que Penina tinha filhos e filhas. Agora, quem eram esses filhos e filhas? Biblicamente falando, não tinham tanta relevância assim. Agora, porém, quando ela vai falar de Samuel, aí ela coloca total importância no filho daquela que era estéril, daquela que era motivo de chacota, daquela que era questionada pelo profeta, daquela que era interrogada pelo seu próprio marido. Então, isso já começa a mostrar a importância que esse Samuel ele teria dentro desse texto. Porque a mãe de Samuel seria aquela que foi exaltada por Deus, aquele que teve um nascimento miraculoso, aquele que viria a ser o maior juiz da história de Israel, aquele que ungiria Davi como rei. Então, a gente não está falando de qualquer pessoa. Ana não deu à luz a qualquer criança, mas sim uma criança escolhida e preparada por Deus antes do seu nascimento. E tudo isso porque Deus ouviu a oração de uma mulher. E a partir disso, oferecendo o sacrifício anual, a Ana ela diz a Eucana que ficaria com Samuel até o seu desmame. E na época,
na cultura judaica, o desmame ele acontecia mais tarde do que acontece na nossa cultura atualmente. Então, logo após isso, ela entregaria ao serviço do Senhor para sempre. E aí eu imagino o coração dela nesse momento, né? Como de costume, o marido ele precisava confirmar o voto da esposa e, passado o tempo necessário, Ana fez o que prometera a Deus e a seu marido Eucana. Quando ela chega até Eli, ela se reporta a ele, né? Lembra aquela mulher que estava orando e você achou que estava bêbada e etc, aquela coisa toda, né? Parecia embriagada? Pois é, sou eu, né? Vim aqui mostrar a minha bênção, mostrar a bênção que Deus me deu e que Deus ouviu a minha oração. Por este menino que eu te apresento, orava eu, e ele é fruto da minha oração, portanto agora estou devolvendo em forma de gratidão ao Senhor para serviço do seu reino. Então eles adoraram juntos ao Senhor. Irmãos, há pelo menos 2 anos que eu e a Jéssica a gente vem orando por um filho. Cerca de 2 anos mais ou menos. No primeiro ano de orações, não tivemos resposta nenhuma. E para 2 jovens novos e saudáveis, não se espera isso. Para 1 ano, parecia que estava demorando demais. E a gente começou a achar que poderia ter algum problema, alguma coisa acontecendo. Então a gente começou a frequentar diversos médicos para tentar entender o que estava acontecendo, se existia algum problema e etc. E passado por muitos exames, por muitos médicos, por muitas situações, a Jéssica ela foi diagnosticada com a síndrome do ovário policístico. E acredito que as mulheres saibam, talvez mais do que os homens, é uma das principais causas da esterilidade em mulheres. Isso significava que existia uma chance muito pequena da Jéssica engravidar. E essa é uma das coisas. Houveram outros problemas de saúde também, que foram acometendo e etc. E mais exames, e mais médicos, e mais situações, e nada de resposta. E no segundo ano, nós fizemos como Ana. Porque se a gente for observar a história dela, por mais que ela orasse e orasse e orasse ao Senhor, quando parecia que ela não iria engravidar, que ela não iria ter o filho, ela não iria receber a bênção, ela dobrava a aposta. Ela orava mais, ela clamava mais, ela chorava mais, ela fazia voto, ela sempre aumentava aquilo que ela fazia para obter a bênção do Senhor. E assim, nesse mesmo sentido, eu e a Jéssica fizeram as mesmas coisas. Nós começamos a orar mais, mudamos as formas de orar. A partir do segundo ano, todos os dias, passei a orar na parte da noite. A gente reveza as orações. Numa noite, 1 hora, na outra noite, o outro hora. E começamos a fazer as orações todas com a mão na barriga da Jéssica, para que Deus abençoasse. Comecei a acordar pelas madrugadas para poder orar, para que Deus operasse um milagre, para que Deus nos desse uma resposta. Nós começamos a fazer culto doméstico, começamos a ler mais a Bíblia, começamos a fazer devocionais, começamos a nos envolver mais com o reino de Deus. E continuamos a fazer exames. E parece que cada exame que a gente fazia, pior a situação ficava. Mais coisas a gente descobria e parecia cada vez mais longe o sonho de ter o filho da Jéssica poder engravidar. E a gente fica triste, porque a gente não espera, e acredito que todos vocês saibam, e eu não falo isso como forma de mérito, mas nós sempre trabalhamos no reino de Deus, sempre estivemos à frente do trabalho, e a gente pensa, poxa, Senhor, por que com a gente? Mas a gente trabalha tanto, a gente faz tanto. Eu, particularmente, eu fui criado nessa igreja, literalmente desde que eu nasci. Eu frequento essa igreja. Minha mãe me trazia no carrinho quando essa rua aqui nem era asfaltada ainda. E estou aqui até hoje. E a gente questiona a Deus, como Eucana, né? Por que você está chorando? E a gente fica sem entender, muitas vezes, os propósitos de Deus. A gente fica sem entender por que Deus faz as coisas da forma com que Ele faz. Porém, devido às várias orações, e a gente sem resposta, sem entender o que estava acontecendo, acaba que nessa quinta-feira, a Jéssica, nós estamos aqui com 6 meses de gestação. E Deus ele respondeu a nossa oração. E isso tem uma significância muito grande. É a primeira vez que eu estou expondo isso a público, tá? Logicamente, com a permissão da Jéssica, a gente conversou bastante sobre isso. E a ideia não é fazer os irmãos ficarem com pena ou esse tipo de coisa, mas para mostrar que talvez, muitas vezes, a gente deixa de orar pelos nossos propósitos, deixa de orar pelos nossos sonhos, deixa de orar pelas coisas que a gente acredita. Mas a gente esquece que Deus ele ouve as nossas orações. Da mesma forma que Deus ouviu a oração de Ana,
ele também ouviu a minha oração e a minha oração, e a oração da Jéssica. Da mesma forma que Ana diz, por este menino orava eu, pela Manuela orávamos eu e a Jéssica. E Deus, ele atendeu a nossa oração. E aí eu pergunto, Eduardo, e aconteceu mais alguma coisa? Sim. Jéssica ainda tem passado por problemas de saúde, algumas questões. E mais ainda, vai em médico, volta de médico, faz exame, e vai no médico de madrugada, e passa por situações, etc. Porém, até hoje, está tudo perfeito com a Manuela. Não aconteceu absolutamente nada. Muito pelo contrário, os médicos não têm o que falar de negativo em relação à gravidez e à gestação. Isso tudo, gente, é fruto de oração. A gente não merece, mas Deus ainda assim estende sua graça para nós. E, amados, a gente está num contexto onde pais estão aqui apresentando seus filhos ao altar do Senhor, tal como Ana fez com Samuel. E esse texto ele carrega dentro de si vários aprendizados. E, logicamente, eu não pretendo aqui esgotar todos eles. Mas eu quero trazer 3 reflexões particulares para a gente nessa noite. A primeira, e provavelmente mais óbvia, é que Deus ele ouve e responde às nossas orações. Ana passou por momentos muito complicados, momentos de dúvida, momentos de desespero, momentos de ser colocada na parede, de ser questionada, de ser motivo de chacota e etc, e muitas coisas, mas mesmo assim ela nunca deixou de orar pelo seu filho. Mesmo sem ver, mesmo sem ter a certeza de que iria acontecer, mas ela nunca deixou de orar. E pelo contrário, ela orava cada vez mais, orava com mais fervor, quebrantava o seu coração diante de Deus. Então, a primeira reflexão que a gente precisa fazer, particularmente aos pais, e particularmente aos pais que estão apresentando seus filhos a Deus, é nunca deixem de orar pelos seus filhos. Nunca deixem de orar pelos seus filhos. Afinal de contas, eles são herança do Senhor para vocês. A segunda coisa que a gente pode trazer em reflexão essa noite é que Samuel ele foi consagrado a Deus, ele foi separado a Deus, ele foi entregue a Deus. E pais, lembre-se, os filhos que vocês chamam de seus, eles não são seus, na verdade eles são do Senhor. Lembrem-se bastante disso e cuidem com muito cuidado dos filhos de Deus. Okay? Não adianta apenas orar pelos seus filhos se vocês não os trouxerem à igreja. Não adianta vocês apenas orarem pelos seus filhos se vocês não ensinarem sobre a Bíblia em casa. Não adianta vocês só olharem para os seus filhos se vocês não derem um bom testemunho. Só orar não faz diferença, porque o poder não está na sua oração. O poder está em Deus. Então vocês precisam apresentar este Deus aos filhos de vocês. Lembre-se sempre disso. Vocês estão apresentando o filho de vocês, não é para a quinta igreja, não é para o pastor Silas, é para Deus. As contas que vocês vão prestar não é com a quinta igreja, é com o Senhor. Então, isso tem uma responsabilidade muito grande. Tá? Então, a coisa mais importante, amados, que podemos receber nessa vida é a salvação em Cristo Jesus. E a fé nele vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Só que essa palavra ela precisa ser pregada por alguém e em algum lugar. E provavelmente não vai ser no mundo que os seus filhos vão aprender sobre a palavra de Deus. É muito provável que eles aprendam e ouçam essa palavra e tenham fé, obtenham essa fé na igreja. Não que Deus não possa falar no mundo de formas diferentes, mas a chance não é tão grande assim lá fora. Aqui é maior. E é bem provável que aqui eles ouçam a palavra verdadeira, porque infelizmente lá fora existem pessoas que distorcem a palavra de Deus. E essa palavra ela precisa ser pregada com verdade. O nosso esforço em manter os nossos filhos nos caminhos do Senhor, ele precisa ser maior, muito maior do que o esforço do diabo em tirá-los do caminho do Senhor. Cabe a nós essa responsabilidade. Os seus filhos não vão para a igreja sozinhos, eles dependem de alguém. E, além disso, os filhos de vocês os observam. E criança aprende bastante com comportamento. Às vezes mais do que a fala. Às vezes mais do que com a fala. Terceira coisa que a gente pode trazer de reflexão para nós nessa noite, particularmente aos pais. Não se esqueçam dessas promessas e votos que vocês fazem ou fizeram ao Senhor. Quando Samuel nasce, a gente consegue imaginar a felicidade de Ana.
Depois de tanta luta, poder ver seu filho em seus braços deve ser uma sensação única e inexplicável. De uma mulher que era estéril, que ora por anos e passado por diversas dificuldades, então ter o seu filho nos braços. Porém, ela havia prometido que ela entregaria Samuel a Deus por todos os dias da sua vida. Ela lembrou do voto que ela fez ao Senhor e cumpriu o voto dela até a morte. Samuel foi entregue ao Senhor, trabalhou no seu reino e foi uma das principais figuras do Antigo Testamento da história bíblica. Então ela lembrou dos votos que ela fez ao Senhor. Ela poderia ter simplesmente pegado Samuel e pensado: Senhor, agora que eu recebi meu filho, agora eu quero cuidar dele, agora eu quero amar, agora eu quero abraçar, eu quero cheirar. Mas não. Ela lembrou do voto que ela fez e ela cumpriu o seu voto. Hoje, mais uma vez, vocês estão apresentando os filhos de vocês ao Senhor, assim como talvez vocês, pais, já tenham apresentado os filhos de vocês em alguma outra oportunidade e talvez vão apresentar ainda no futuro, como eu espero eu e a Jéssica apresentar a Manuela aqui nessa igreja em nome de Jesus ano que vem. Mas vocês precisam lembrar desses votos que vocês estão fazendo. Não adianta simplesmente trazer o filho à igreja para que a igreja ore, se vocês não lembrarem do que vocês estão fazendo aqui, do significado que isso tem. E isso tem um significado muito forte. E mais uma vez, lembre-se, a promessa não é para mim, não é para a Adélia, não é para a Noêmia, não é para o pastor. A promessa é para Deus. E ele tem memória boa. Deus tem uma memória muito boa. O presbítero Antônio disse na oração que Deus ele é onisciente. Ele é onipotente. Então a gente precisa crer nisso. Ele sabe de todas as coisas, ele sabe o que se passa no nosso coração e na nossa mente. Então a gente precisa lembrar dessa promessa que fazemos aqui ao Senhor. E para isso a gente precisa pregar sim o evangelho aos nossos filhos. A gente precisa sim ter um momento devocional. A gente precisa sim trazer esses filhos à igreja. A gente precisa sim dar um bom testemunho a esses filhos. E isso é uma coisa que a gente não pode esquecer em nenhum momento de nossas vidas. Os nossos filhos, eles são nossa responsabilidade. O mundo, ele está fazendo o que é possível para tirar os nossos filhos dos caminhos do Senhor. E o que nós, pais, temos feito para trazer os nossos filhos para os caminhos do Senhor? Porque o diabo, ele não descansa. Eu estou cansado, Eduardo, eu entendo, mas o diabo, ele não descansa. Em nenhum segundo, em nenhum momento. A gente não pode dar o braço a torcer. Orar é muito importante e Deus ouve as nossas orações, mas a gente também precisa de ação. A gente também precisa de ação. Então, espero que isso possa trazer alguma reflexão para nós nessa noite da responsabilidade, da seriedade que é cuidar dos nossos filhos, da responsabilidade e seriedade que é apresentar esses filhos ao altar do Senhor, dessa consagração que fazemos aos nossos filhos ao Senhor. A ideia não é chamar a atenção de ninguém, a ideia é fazer pensar, é fazer refletir e trazer mudanças quando necessário e possível às nossas vidas. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade, agradeço o convite, agradeço o carinho das irmãs da SAF, agradeço mais uma vez a confiança do conselho. Obrigado pela presença e pela atenção de vocês e até a próxima, se Deus quiser.